Buenas! Eu sou Victor Odecan, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre autismo e TDAH também. E como um bom TDAH, eu procrastinei para começar esse vídeo. A pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, acentuando a diferença de que a hiperatividade, nesse caso, quando você é criança, pode estar presente a hiperatividade física. Da criança não conseguir se concentrar para fazer uma tarefa, dela, às vezes, ter problemas de aprendizado, por isso, desenvolver uma outra comorbidade que dificulte o aprendizado dela. Como também pode ter a hiperatividade mental. Também é comum quando o TDAH cresce. Claro que um cérebro TDAH, ele está sempre procurando por dopamina, um hormônio que está desregulado nesses cérebros. Enquanto que uma pessoa neurotípica, que é a pessoa que não possui esses transtornos, que consegue começar uma tarefa e ir até o fim nela, quando ele tem a chance de começar essa tarefa sem distrações, porque a gente sabe que existe uma intersecção de tarefas muito forte hoje em dia, de que a gente tem que se desdobrar para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e resolver as coisas no menor prazo possível. Mas é mais intenso nos TDAHs. Você começa uma coisa, quando o seu cérebro já atingiu aquele nível de dopamina, você parte para outra coisa. Você começa fazendo a comida, liga a televisão, escuta um podcast, coloca um vídeo no YouTube e você esquece que você começou a fazer comida. A televisão está lá ligada enquanto você está ouvindo o podcast. Você dá pausa no podcast, começa a ver o vídeo no YouTube, a televisão ligada. De repente você deita, liga o notebook para você ver os seus e-mails ou alguma outra coisa. Tudo bem que algumas das coisas que eu falei têm relação a telas, mas isso não tem nada a ver. Então são tarefas, você começa, larga elas pela metade, começa outras e nunca termina. Ou termina se existir uma urgência, né? É costume dos TDAHs terminar as coisas no último prazo razoável, ou às vezes não razoável, que existe para terminar a certa coisa. É muito difícil, gente. Os TDAHs têm isso muito presente, o baixo nível de dopamina e tentar a todo custo conseguir dopamina, todas as tarefas, as pequenas tarefas que eles conseguem fazer, os pequenos interesses que eles desenvolvem. Quando você tem isso juntamente com o autismo, é um pouquinho mais complicado, tem as variações, as próprias especificidades dos autistas, que entram muitas vezes em confronto com o TDAH, até mesmo para se diagnosticar ele. Os traços autísticos. Mais um profissional bom que saiba aplicar os testes e fazer uma varredura do seu cérebro intelectualmente, consegue ver que está acontecendo 2 transtornos ao mesmo tempo, até porque o autismo tem as suas especificidades, tem os 3 critérios diagnósticos: déficit na interação social, déficit na comunicação social, interesses repetitivos e restritos. Ambos têm hiperfocos, sendo que, para mim, na minha experiência, eu pulo de um hiperfoco para outro rapidamente. De uma coisa que eu estou focado e quero saber mais para outra, eu sinto um cansaço mental de estar muito focado naquela coisa e eu quero me focar em outra coisa. Também tem um elemento de regulação aí que entra junto, mas a procrastinação está presente. No autismo também você pode falar que existe a procrastinação. Inclusive um pouco diferente, porque os autistas costumam seguir uma rotina e regras muito claras que, se para eles faz sentido, entra dentro de uma rigidez cognitiva de que isso é o certo, isso é o que eu preciso saber, essa é a exata, precisa coisa que eu necessito fazer para atingir aquele objetivo. Enquanto que no TDAH você vai empurrando aquilo mais para frente, fazendo com que uma coisa que parecia cada vez mais longe se aproxime. Quando você vê, ela já tá na sua cara, querendo te agarrar. Ela tenta te agarrar e você tenta fugir dela, mas ela tá bem aqui no seu pescoço. O que você vai fazer? O que você vai fazer? É importante que o TDAH, um sistema que para ele faça sentido, de execução dessas tarefas, para que ele comece a finalizá-las. Eu sempre quis tudo, eu sempre quis fazer milhões de projetos, milhões de coisas. A maior parte das coisas que eu gostaria de fazer estão na gaveta. Eu sou um criativo, então eu crio muitas coisas. Todas na gaveta. Aí você me pergunta, me mostra uma ideia sua aí. Eu não posso mostrar, porque muitas estão incompletas. Ideia de livro, ideia de historietas, ideia de muitas histórias. Ficção científica, fantasia, até de terror.
Me mostre uma completa. Tem algumas completas que já foram meu hiperfoco, que eu dediquei tempo maturando elas, mas que hoje em dia eu não quero mais, que eu até finalizei elas, mas hoje em dia eu não quero mais conversar mais sobre elas. Então, quando você me pede uma coisa nova, eu meio que falo, tenho coisas incompletas e eu não consigo te mostrar. O que é triste e deveria ser diferente. Então, criar um sistema de execução disso, eu sei que é difícil, é muito complicado. Já tentei mil coisas, post-its, cronogramas. É sempre uma tentativa. Talvez se colocar uma recompensa, se você conseguir completar isso, se eu conseguir completar esse vídeo, ainda hoje, gravá-lo, começá-lo, terminá-lo ainda hoje, eu vou ter uma recompensa no final. Olha que maravilha. Olha que Vitinho das maravilhas. Para quem olha de fora, pode parecer que existe uma má vontade na pessoa de terminar as tarefas, de completar o que é necessário. Mas não é má vontade. O transtorno te leva a ter esses déficits na sua vida. E não entender isso dificulta o relacionamento com as pessoas que têm esses transtornos e também com a pessoa consigo mesma. A autoestima de autistas e das pessoas com TDAH é baixíssima muitas vezes, porque elas não se sentem funcionais, não se sentem que conseguem executar essas coisas, as mesmas coisas que as outras pessoas típicas conseguem. Que é uma dificuldade que causa muito estresse, causa muitas comorbidades, causa muita ansiedade nessas pessoas. Eu sempre digo, se você tem esses transtornos, se perdoe um pouco, porque primeiro que não é culpa sua, não é culpa dos seus pais, não é culpa que deve ser colocada em ninguém. Achar um culpado não ajuda em nada, mas sim dificulta. Atrasa o seu autoconhecimento, atrasa a sua construção do seu eu, a sua construção de como lidar com as coisas, como viver melhor. Criar um sistema que faça sentido para você, que você consiga executar, de talvez pequenas tarefas, poucas tarefas por dia, tirar muito desse peso de que você precisa realizar muitas coisas em um pouco espaço de tempo, porque é isso que acontece, as coisas começam a se aglutinar, a ficar uma em cima da outra, e quando você vê, você tem 300 coisas para fazer e um dia tem um prazo final, e você também existe essa parte de você não saber o que priorizar. Qual tarefa fazer primeiro? Qual é a mais importante? Qual é a menos importante? Então, buscar esse entendimento de que essa tarefa eu preciso fazer primeiro porque ela é a mais importante, ela que vai me alçar a outros voos, ela que vai me impulsionar para as outras coisas, ter um passo a passo que o autista necessita. É o que eu falo tanto para a pessoa que tem autismo e TDAH, quanto para a pessoa que tem só o TDAH. Os autistas gostam da rotina, o TDAH gosta de novidade, aliando um passo a passo, que seria uma coisa rotineira, junto à recompensa depois de você terminar essa tarefa. Pode ser coisas diferentes, às vezes um doce, às vezes você pode assistir a sua série preferida, o seu filme preferido depois que você terminar. Talvez sejam coisas interessantes para se pensar. Eu aqui, como sempre, estou jogando ideias para o mundo. Pode funcionar pode servir como uma tentativa, pode servir como uma ideia, pode servir como um começo de busca de autoconhecimento, mas sempre é uma coisa pessoal, sempre é uma coisa que vai depender de você, vai depender da sua situação de vida mesmo, né? Mas às vezes você não tem os mesmos aparatos para até fazer poucas tarefas por dia, que é uma pena, principalmente para as pessoas que têm os transtornos, né? Mas não se esqueça, milhões de pessoas por dia, bilhões até, lidam com isso. E é bem difícil. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever. Deixem seus comentários aí, que eu leio todos. Eles servem como um feedback para mim, para ver se eu estou indo pelo caminho certo, se eu estou construindo uma comunidade boa, saudável. E eu gosto muito de fazer os vídeos, então eu continuarei. Mande para as outras pessoas para que a gente construa uma comunidade linda, bonita, de neurodivergentes, de pessoas também aliados aos neurodivergentes, e que vai ser uma coisa muito positiva. Eu acredito fielmente nisso. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou Victor Odecan, bem-vindo. Ah!